Estamos começando mais um episódio do Café com Moji News e hoje a gente vai falar com Glauco Richelli, que é diretor do Departamento de Patrimônio e Arquivo Histórico da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, Glauco. Obrigado. Vamos começar falando um pouquinho aí, né? Você é historiador, pesquisador. O que te inspirou nessa carreira? Por que você escolheu história, né, como profissão, sua trajetória? Então, desde de garoto, né, eu sempre gostei muito de história e conversar com pessoas. Então, eu cresci sendo criado pelos meus avós, né? Minha mãe trabalhava muito desde pequeno e meu pai também. Então, a maior parte do dia eu estava com os avós. Então, sempre aquelas histórias que vinham sendo contadas. Então, assim, isso aflorou demais o gosto pela história de Mogi das Cruzes. Então, eu sempre gostei demais. Desde garoto, eu vinha guardando fotos da cidade, vinha coletando dados sobre a cidade de Mogi e tendo esse momento ali de conhecimento e de conexão com a cidade. Então eu cresci entre dois bairros, que é a Vila Industrial e o São João, dois bairros tradicionais. E também aquela coisa da cidade, a minha família tem uma ligação forte com o Maurício de Souza. Meu tio, ele é o Cebolinha da Turma da Mônica, então a gente tinha aquela ideia o Maurício, os avós do Maurício moram aqui perto de casa, a mesma calçada. Então, assim, a gente tem essa relação com a cidade e dessa relação também um pouco mais do imaginário de Mogi, né, com a Turma da Mônica, e isso me trouxe muitas emoções naquele início de infância e muitas lembranças. E nos bairros sempre gostei de conversar com os vizinhos, então eu ia com o vizinho, conversava na oficina mecânica e sempre aprendia muito. Sabia que não era a profissão que eu ia seguir, mas sempre era uma forma de aprendizado. E na escola começou a ter muita gincana sobre história de Mogi, e aí nas gincanas eu sempre dava muito bem porque eu conseguia pontuar e nisso eu procurava mais coisas. A gente ia no museu que ficava na prefeitura, né? O museu ficava onde hoje é o gabinete do prefeito. E ali naquela época, isso foi muito importante para essa formação. E aí quando eu optei na graduação de fazer, eu optei por história. Eu falei, não, já é algo que eu tinha uma familiaridade muito grande. Eu gosto também de filmar, de fotografar, de edição de vídeo, mas eu falei, eu vou enveredar para esse lado, tentar fazer a pesquisa, né, e a docência. Mas no princípio é mais a docência, a pesquisa eu fiquei com um segundo plano. No Brasil não dá, infelizmente, dinheiro para a gente trabalhar só a pesquisa. Então eu tive que ir para a sala de aula, trabalhar com o professor, né, ministrando aulas. E em paralelo sempre tive a pesquisa do meu lado. Então a gente foi sempre aflorando aí, foi muito importante. Bacana. Fala um pouquinho sobre o seu livro, né? Quais são os projetos aí que você tem de Mogi das Cruzes? A gente tem um livro que você lançou, né, faz pouco tempo. Conta um pouquinho sobre ele. Então, os 150 anos do Cemitério São Salvador, né, o Decesso na Terra das Cruzes, né? Esse livro ele foi gestado de uma maneira muito importante, né? Foi algo de 10 anos de construção, de pesquisas, que aqui em Mogi fui a primeira pessoa a trabalhar esse nicho da necrohistória, né, que é a história da morte. É um tema que pouca gente gosta de trabalhar, de conversar, até em sociedade, porque é um grande tabu ainda a morte. E os espaços cemiteriais também têm essa relação muito complexa. E aí eu vim pesquisando, fazendo muita foto, coletando dados, e até que eu cheguei no ano 2000 com o material ali pronto e eu precisava, 2020, né? Precisava pensar em publicar. Eu falei, não, vamos publicar ele que é importante. E eu consegui daí em 2021, no meio da pandemia toda. Tanto que eu tive que refazer o livro num aspecto que eu coloquei um capítulo sobre a pandemia, no final dele. Passei um dia inteiro no cemitério acompanhando, em maio de 2020, os enterros de Covid. E passei também um dia inteiro na funerária acompanhando a arrumação daquele velório, que era caixão lacrado em alguns momentos, né? E outros diretamente da funerária para o cemitério. Então, e outros quando tinha
quando tinha o velório, né, que ninguém era de Covid também em alguns casos, era um velório de 3 a 4 horas. Então esse dia foi bem complexo, porque você passar um dia inteiro dentro da sala da funerária de Mogi com todos os corpos passando aquele dia, foi bem diferente, uma emoção, assim, uma forma que eu não imaginava de passar naquele dia. E entender a fragilidade que tem dos funcionários que trabalham com a morte, que são muitas vezes invisíveis em sociedade, e a história dos locais. Então são duas pontas que eu consegui alinhavar. O livro tem uma construção, eu venho da história da morte no mundo, puxando para o Brasil e chegando até Mogi. Então eu venho do macro para o micro e a gente fecha com a pandemia. Mas foi um estudo muito complexo que até hoje ainda desdobra. Infelizmente esgotou, preciso fazer uma outra edição, mas assim, todo mundo que leu gostou demais e ainda dá para fazer mais umas edições para o pessoal poder conhecer mais a história. E é um dos pontos assim mais conhecidos, né, de Mogi, faz parte da história da cidade. Então, Mogi é uma cidade bastante antiga, uma das mais antigas do país, né? Fala um pouquinho sobre a história de Mogi, sobre o nome. Então, o Mogi das Cruzes, né, ela é uma das 10 cidades-mães do Brasil, né? Ela foi basicamente elevada à vila logo ali no comecinho do século 17. E com isso, né, o próprio nome Mogi, que veio de Boigi, que era cobra d'água, ou porque tinha muita falsa coral no Rio Tietê, ou porque o Rio Tietê mesmo é muito sinuoso, ali parece uma grande cobra. E basicamente nós temos essa relação do nome que veio evoluindo. Boigi evoluiu para M Boigi, depois para Mogi. E o Mogi com G-I-Y. Quando foi fundada por Gaspar Vaz lá em 1611, a cidade, ela basicamente passa a se chamar Vila de Santa Ana de Mogi Mirim. Santa Ana, pela questão, né, do próprio padroeiro da cidade ter ali a relação com o Gaspar Vaz, a santa padroeira dele também, que ele coloca como santa principal da cidade. E o das Cruzes aparece depois, né? O Santana cai, fica Mogi das Cruzes, principalmente para afugentar forasteiros. O Mogiano tinha um jeito muito peculiar de espalhar cruzes nas pontas do terreno dele. Então, para preservar o terreno, porque aí o invasor tem medo, porque se era cemitério, era terra de mau agouro, eu não vou plantar, não vou morar, e eu consigo afugentar as pessoas que queriam invadir a terra. Então, essa Mogi chegava aqui, tinha várias cruzes e ficou muito conhecida por Mogi das Cruzes. E aí, com o tempo, a cidade veio evoluindo, né? Uma cidade que sempre foi muito pobre. Mogi nunca foi como nós temos hoje, né? Uma cidade arquitetônica como Paraty, como Ouro Preto. Ela foi uma cidade colonial pobre, uma cidade do interior paulista, né? Hoje região metropolitana, mas que veio com o tempo, né? E o século XX trouxe para ela um momento maior de evolução, né? A Mineração Geral do Brasil, né? A COSIM, quando ela é instalada em 47, ela consegue trazer um pouco mais de desenvolvimento para a cidade. A cidade dá um crescimento enorme, né? E hoje nós temos uma crise, a cidade não precisa mais crescer, né? Acho que ela precisa hoje se desenvolver, é bem diferente. A cidade é enorme, né? Mogi das Cruzes é um território muito grande. Sim. E a gente também tem a parte ali do centro, que as ruas são bem estreitinhas. Você pode contar um pouquinho sobre essa história ali, da parte da criação do centro da cidade? Sim. Então, só para voltar na dimensão. Mogi, quando a Mogi era de Gaspar Vaz, Mogi colonial ainda, para ter uma ideia, Mogi ia da Penha de São Paulo até Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba. A Serra da Mantiqueira até a Serra do Mar. Tudo isso era Mogi. A atual Mogi hoje, ela vai do Paraty, né, no Guanabara ali, né, entre Paraty e Guanabara, até o Coatinga e Itaquaruçu. Dá basicamente 80 quilômetros. E de ponta a ponta, de Sabaúna até Suzano, divisa, mais 27 quilômetros. Então é uma cidade grande, que você atravessar de ponta a ponta, na hora de pico, você leva quase que 2 horas e meia. Sim. Então tem essa complexidade. E o centro histórico, ele ficou marcado como centro histórico a partir do tombamento da Igreja do Carmo. Tá? Isso acontece no final dos anos 70 para os anos 80, quando todo esse complexo termina o restauro, né?
o tombamento começa lá nos anos 60 do processo. Então existe um raio de 300 metros em volta da Igreja do Carmo, onde não se pode construir nada acima de 7 metros de gabarito, então gabarito máximo. A partir dali, nós temos então alguns prédios preservados ainda, mas ao longo do tempo, infelizmente por incêndios, por algumas questões, alguns prédios desabaram e alguns outros conseguiram ser preservados. Mas nós perdemos demais ao decorrer dos últimos 40, 50 anos, muitos lugares importantes no centro da cidade, referências, né? Eu falo que o patrimônio ele não se resume apenas aos prédios. O patrimônio histórico ele também tem o viés do mobiliário, que é também uma relação de bem material, e os bens imateriais, que são os hábitos e costumes, o modo de cozinhar, uma dança, as histórias. Então tudo isso está dentro do arcabouço que nós falamos que é o patrimônio cultural e histórico. E nós abrimos várias possibilidades de estudos e de retomada. Exemplo, a gente começa a Festa do Divino, e a Festa do Divino tem todo dentro do seu nicho ali gastronômico, pratos, né? O único prato tombado na festa hoje é o afogado. A gente pode tombar o tortinho, o churrasco, os 7 dons e o feitio dos doces. Aí nós fazemos doces em Mogi em tacho de cobre e fogão a lenha. Então o jeito de se fazer um doce impacta no gosto, diferente do fogão a gás. Então tudo isso dá coloração, gosto e o aspecto mais interiorano, tradicional, rural. Que nós temos na nossa cidade, ainda na região metropolitana. Mogi tem essa característica dúbia, né, de ser ainda um pouco metrópole e um pouco interior. Ela está no meio termo. Isso. Então a gente está falando aí também dos patrimônios históricos, né? Fala pra gente quais são os principais aqui da cidade. Então, de edificações, nós temos o principal, que é o Complexo do Carmo, né? As duas igrejas, a Ordem Primeira e a Ordem Terceira do Carmo, e o antigo convento. Ali é o coração, é o centro de tudo. Depois nós temos monumentos, né? Nós temos o Casarão Guiomar, nós temos o Casarão do Chá, né? Vários pontos. A própria Cruz do Século, que está lá na Serra do Itapetí, não sendo mais a originária, mas sendo uma dos anos 50, tudo indica, também é um outro patrimônio. Dos patrimônios naturais, a Serra do Mar, Serra do Itapetí, né? Também são 2 pontos. A Gruta de Santa Terezinha. Assim, o mogiano está ainda descobrindo muitas coisas, né? Então, ainda com o trabalho de pesquisa, é legal que eu consigo levar algumas coisas para as pessoas enxergarem que Mogi tem um potencial, né? Várias outras pessoas já fazem isso também com seus grupos coletivos ou trabalhos individuais, mas é importante todos nós, juntos, unidos, conseguirmos mostrar uma Mogi que está invisível para grande parcela da sociedade. E através de projetos, através de programas e políticas públicas, a gente consegue fazer e deixar um legado importante para a cidade.